dando continuidade ao nosso estudo sobre o Império Otomano, a gente vai trabalhar agora justamente esse contexto pós-Guerra da Crimeia. A gente sabe que depois da Guerra da Crimeia, nesse contexto da Guerra da Crimeia, há um certo otimismo em relação ao futuro do próprio Império. Né? A vitória na guerra, né, vai dar uma credibilidade ao sultão e ao governo, né, e pensar justamente o futuro do país, o futuro do Império nos próximos anos. E esse contexto vai ser marcado também justamente pela mudança na política do governo no Egito. A gente sabe que durante esse período da primeira metade do século XIX, houve uma tentativa de autonomia do governo egípcio, né, e até uma certa indisposição com o governo otomano. Só que a partir de 49, né, chega ao poder o Abbas Ilmi, né, que vai se tornar o vice-rei, né, do Egito, né, e que vai ter uma política totalmente diferente dos seus antecessores. Ele vai se aproximar justamente do sultanato, né, de Abdul Messid, e vai ao mesmo tempo se tornar uma espécie de vassalo desse sultanato. Né? Ele vai dispor seu exército, né, aos otomanos, justamente que vai ajudar na Guerra da Crimeia. Então esse contexto aí, que é um contexto assim, favorável ao Império, né, vai provocar uma certa euforia. Né? Isso vai ser muito percebido através da retomada, vamos dizer assim, das reformas, né, do Tanzimet, né, das reformas otomanas. Né? Então, nesse período, justamente vai haver uma série de gastos, né, no sentido de não só de modernizar o país, mas também de construir uma série de edificações glamurosas, né, justamente para os reis, para o imperador. Um desses palácios que vão ser construídos nesse período, aí, nos anos 50, é o Palácio de Tchukaseysil, né? A pronúncia é meio complicada. Né? É um palácio que vai, né, ser um palácio agora de alvenaria, um palácio moderno, né? Diferente do antigo palácio, né, que tinha sido edificado lá no final do século XVII, início do século XVIII, pelo Mahmud Amin, que era um palácio de madeira. Né? Esse não, é um palácio agora moderno, feito, né, por um projeto arquitetônico. Né? Bem, e aí com a vitória da Crimeia, na Crimeia, o sultão fica mais animado ainda e manda construir de fato um grande palácio, um novo palácio, né, o Palácio de Dolmavash. Né? Esse palácio vai ser a residência principal, né, do sultão, e ele vai simbolizar justamente esse otimismo do sultão em relação ao futuro do país. Né? O Alan Palmer, esse historiador, um dos grandes especialistas no Império Otomano, ele vai fazer uma descrição um pouco desse palácio. Né? Ele diz assim: desde o dia em que o sultão o adotou como residência, se distinguiu como espetacular e singular obra de exibição. Versalhes que virou Veneza. Né? Sua coluna e seus pórticos clássicos se estendem ao longo da entrada do Bósforo, como a entrada do Palácio de Inverno e o Hermitage à margem do rio Neva. Mas, enquanto os romanovos preferiam uma pintura terracota, Abdul-Messid se maravilhava com o esplendor de um prístino mármore branco que os arquitetos Nicogons e Colabet Bayan descobriram para ele. Então, nessa descrição ele mostra justamente como era suntuoso esse palácio. Né? Quer dizer, ele tinha referência com os palácios europeus, aí o palácio russo, né, do Império Russo, à margem do rio, mas ele era muito mais esplendoroso ainda. E aí isso aí se coloca como um problema. O custo da construção e da manutenção desse palácio era muito alto para as despesas até de um soberano rico, né, de um soberano endinheirado. Ele custava anualmente 2 milhões de libras. Os gastos ainda, além do palácio, né, houve uma série de gastos no sentido de reconstrução e reformas de outros palácios, né, como Sihanoun, né, Sihangon, a vila, né, perto do lendário Saabadab, né,
E do palácio, outro palácio foi projetado por Bayan e em Bielavaí, né, que é uma cidade. Bem, então, esses gastos eles foram justamente possíveis por causa de empréstimos. O sultão vai contrair empréstimos, né, em bancos europeus aí no verão de 1854. Né? Além dos gastos justamente com os palácios, o sultão vai realizar uma série de obras de melhoramento, né, do próprio império, né, como a questão da instalação de uma rede telegráfica. Né? Então, pela primeira vez, vai se expandir a rede telegráfica dentro do Império Otomano. Né? E também o Abdülmecid, ele vai, apesar desses feitos, né, com esse início desses feitos na infraestrutura, ele vai, nos seus últimos anos de governo, amargar uma guerra civil no Levante. Né? Então, grupos descontentes, camponeses e proprietários de terra vão se levantar e vão criar um conflito, né, que vai se estender e vai perturbar a ordem otomana. Bem, isso ele vai deixar o governo e aí vai subir ao poder o Abdulaziz. Né? O Abdulaziz, ele é mais ainda, vamos dizer assim, um reformador mais radical ainda, né? E ele vai estender as reformas justamente no Código Civil. Até então, as leis otomanas eram sempre baseadas justamente na Sharia, nos textos islâmicos. Agora, justamente, ela começava a dosar essas leis, esses princípios da lei, com os princípios das leis napoleônicas, do Código Napoleônico. Né? Então, era introduzida uma série de elementos que não eram religiosos dentro da própria lei do Império. E além da questão da reforma da lei, ele vai justamente criar uma série de escolas, né, dentro do padrão europeu, sobretudo francês. Né? Uma dessas escolas importantes, que vai justamente educar essa nova elite turca, né, é o Liceu Galatasaray. Né? Então essa escola ela vai ser construída nesses padrões europeus, né, vai se ensinar francês, né, justamente para formar essa elite ocidentalizada. Né? Bem, isso, de certo modo, vai criar também uma certa dissidência dentro do próprio governo, porque existem grupos que, apesar dessas reformas, eles tinham o interesse que as reformas também abarcassem o campo político. Né? Sobretudo, transformar esse governo, que era uma monarquia autocrática, não uma monarquia de moldes, né, absolutista, em uma monarquia constitucional. Né? Uma das figuras importantes nesse contexto é o escritor e um ator teatral, que é o Nabik Kemal, né? Que ele vai justamente ser o propagador agora de um novo, vamos dizer assim, de um novo nacionalismo. Né? Agora, não é mais uma visão otomana desse império multinacional, mas agora uma visão turca. Então ele começa a defender justamente o nacionalismo turco. Né? Isso aí tem um impacto muito grande posteriormente. Né? E a outra coisa que o Kemal quer é justamente limitar o poder do sultão, né? Através de um governo constitucional. Então, o Abdulaziz, o sultão agora no governo, né, aí nos anos 70, ele vai fazer uma viagem no final dos anos 60 para a Europa, vai participar de uma feira aquelas feiras universais europeias, e ele volta maravilhado, e aí ele quer trazer tudo, renovar toda a Turquia, né, todo o império. E aí uma das coisas que ele vai justamente buscar é construir uma esquadra de encouraçados, a modelo, né, inglês, para os turcos, para o Império Otomano. Por outro lado, ele vai começar a desenvolver um programa de construção de ferrovias, né, que vai atravessar o Bósforo, né, a Anatólia e até chegar em Istambul. Né? Isso vai demandar o quê? Vai demandar, né, o pedido, né, de empréstimos bancários. Né? Bem,
As coisas estavam até indo bem, mas aí o que acontece? Em 73, em maio, 9 de maio de 73, vai acontecer uma grande crise bancária internacional, né? A chamada Sexta-feira Negra, né, de 73. Isso vai ter um impacto justamente na economia de todas as nações, e sobretudo das nações que estavam com dívidas, que era o caso do Império Otomano. Os credores vão justamente buscar que esses países comecem a pagar as dívidas que derem, porque eles estão também, né, em situações difíceis. Então, isso vai causar um impacto muito grande dentro do governo, né, e vai levar à derrubada do Abdulaziz. Né. E nesse período aí, a partir de 1976, vai entrar um governo mais fraco, né, um governo mais fragilizado, porque havia um clima muito desfavorável internacionalmente contra o Estado, né? E, por outro lado, dentro do próprio país, havia justamente uma série de lutas, né, internas no sentido de avançar nas reformas constitucionais. Né? O governo agora de Abdullah Midi, né, segundo, ele vai justamente procurar compatibilizar essas impressões internas, né? Ele vai justamente conceder uma reforma constitucional, vai criar o parlamento, né? Aí o parlamento otomano, né? Então começa justamente a ter um papel aí dos grupos, dos diversos grupos, né, de intervir na política do Estado otomano. Ele faz uma série de reformas também administrativas, judiciária, agrícola, mas isso vai levar justamente ao aumento das insatisfações, né, a crise que se avoluma, né, nesse final aí, nesse contexto aí dos anos 70 para os anos 80. Isso vai aumentando justamente mais a pressão sobre o próprio Estado, né, sobre a monarquia otomana.